Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode aplicar uma marca d'água numa foto e mais do que isso, criar um preset, uma pré-definição de marca d'água para que esse preset possa ser utilizado sempre que a gente precisar em qualquer exportação, sem que a gente precise configurar toda a marca d'água a cada vez que a gente for utilizá-la. Vamos então para a tela do meu computador para a gente ver como aplicar uma marca d'água e como criar um preset de marca d'água. A marca d'água é colocada no momento da exportação. Então, eu estou aqui no módulo da biblioteca, vou clicar no botão exportar para a gente abrir a janela de exportação. Na janela de exportação, você vai configurar a sua exportação normalmente. Eu vou desabilitar a opção de redimensionar para ajustar, mas você organiza ou você configura a sua janela de exportação normalmente. E aqui em marca d'água, você vai habilitar essa opção de marca d'água. Vai clicar nessa setinha dupla e vai clicar em editar marcas d'água. Dessa forma, a janela de editor de marca d'água vai abrir. Essa janela também pode ser acessada por um outro caminho e eu vou mostrar isso agora rapidamente. Eu vou cancelar e cancelar aqui. E veja, se eu vier aqui em Lightroom Classic, eu estou no Mac, eu tenho essa opção de editar marcas d'água. Se você tiver no Windows, essa opção vai estar em editar, no menu editar. Então, se eu clicar em editar marcas d'água, a janela de editor de marca d'água abre. É exatamente aquela mesma janela que a gente viu sendo aberta a partir da janela da exportação. E percebam que aqui eu já tenho o meu nome como marca d'água, porque ele pega essa informação do registro do programa. Então, se eu quiser manter esse texto, apenas o meu nome como marca d'água, eu posso já partir aqui para esse lado direito da janela de editor de marca d'água para a gente configurar esse texto. Do contrário, eu posso simplesmente apagar esse texto e escrever o que eu quiser. E aqui eu vou escrever Mário Oliveira com a primeira maiúscula apenas. E perceba que aqui embaixo, nessa janela de visualização, ele já me mostra como essa marca vai ficar se eu deixar dessa forma. Só que aqui à direita a gente tem uma série de opções de possibilidades de configuração. E a primeira delas é a definição, se eu quero uma marca d'água em texto, enfim, aquilo que eu escrevi nessa caixa de texto aqui embaixo à esquerda, ou então se eu quero uma marca d'água gráfica, ou seja, uma imagem, a minha logo, por exemplo, como marca d'água. Nesse momento eu vou deixar aqui como texto, depois a gente vê como a gente pode usar uma logo, uma imagem para usar como marca d'água. Logo abaixo a gente tem as opções de texto e aqui eu posso configurar esse texto da maneira que eu quiser, a fonte desse texto da maneira que eu quiser, e eu tenho todas as fontes instaladas no meu computador disponíveis para isso. Então eu posso mudar a fonte, posso mudar o estilo, por exemplo, colocar em negrito se eu quiser, e veja que cada modificação que eu faço aqui aparece aqui embaixo. Está bem pequenininho, mas a gente pode, obviamente, mudar o tamanho dessa fonte e a gente já vai ver isso logo a seguir. A gente tem a opção de alinhar, então se eu tiver um texto em duas linhas, eu posso alinhar à esquerda, centralizado, à direita, enfim, e tenho aqui a cor do texto. Se eu clicar naquele seletor de cores, a gente pode escolher qualquer cor para o texto e percebam que, mesmo ainda pequenininho, a gente consegue enxergar a cor mudando desse texto. Então eu posso colocar qualquer cor, vou deixar uma cor bem chamativa aqui, vou deixar em vermelho só para a gente enxergar isso melhor. Logo depois eu tenho a possibilidade de aplicar uma sombra a esse texto, e antes de eu fazer isso, agora necessariamente eu vou precisar aumentar o tamanho da fonte para a gente enxergar isso acontecendo. E veja que aqui embaixo eu tenho efeitos de marca d'água e a primeira opção é o tamanho da marca d'água, com esse slider de tamanho que me permite aumentar o tamanho do texto. Por padrão, a gente tem a opção proporcional, e ele então vai ser aumentado proporcionalmente à foto. Mas eu poderia usar, por exemplo, a opção de ajustar, e o texto
vai ser ajustado ao tamanho total da foto, ou preencher, e aí esse texto preenche completamente a imagem, e veja que eu corto o meu texto, no meu caso, como eu tenho um texto maior, eu corto o meu texto. Então, normalmente eu gosto de usar aqui proporcional e ajustar o tamanho desse texto de acordo com o tamanho da foto. E assim a gente consegue ver agora esse efeito de sombra que ele me permite aplicar, que o Lightroom me permite aplicar. Então, por padrão, a sombra vem habilitada, e veja que quando eu desmarco essa opção, a gente tira a sombra, né? E aqui eu tenho a opacidade dessa sombra, eu posso deixar mais opaca ou menos opaca, o deslocamento, ou seja, a distância dessa sombra para o texto, o raio, que é o desfoque dessa sombra, e o ângulo é a posição da sombra em relação ao texto, né? Então eu posso colocar em qualquer posição. Então essa sombra é bastante interessante, porque se você tiver um texto branco, quando esse texto estiver sobre um elemento branco da foto, ele desaparece, ele não fica legível. E a sombra vai te permitir essa leitura, mesmo quando a cor da foto se confunde com a cor do texto. Eu vou deixar aqui, de qualquer maneira, só para a gente continuar vendo as possibilidades de configuração. Depois eu tenho a opacidade. Então eu posso deixar essa marca d'água mais ou menos opaca. Isso também pode ser bastante interessante. Logo em seguida, o tamanho que a gente acabou de ver. E aqui eu tenho a possibilidade de definir a posição dessa marca d'água. E para isso eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, para a gente poder ver essa posição sendo alterada. Eu tenho os sliders de deslocamento horizontal e de deslocamento vertical. Então eu consigo ajustar a posição da marca d'água de acordo com as margens. E logo abaixo eu tenho um ponto de âncora. Então veja, eu posso ancorar essa marca d'água no centro acima, à esquerda acima, no centro da imagem. Normalmente o que eu gosto de fazer é aqui à esquerda abaixo, e a partir dessa ancoragem ajustar o slider de deslocamento horizontal e vertical até a posição que me interessa. Veja que eu tenho essa caixa de seleção ao redor do texto, que também me permite ajustar o tamanho do texto diretamente sobre a imagem. Então, eu posso fazer através do slider a mudança de tamanho da fonte, ou diretamente sobre a imagem. Além disso, eu tenho essas duas setinhas que me permitem girar a marca d'água. Veja, eu consigo girar ela, colocar na vertical ou na horizontal. Normalmente eu utilizo na horizontal, vamos só virar de cabeça para cima. Perfeito. Feito isso, definido a minha marca d'água, e nesse caso a gente está utilizando aqui em cima, veja, uma marca d'água de texto. Eu preciso salvar esse preset, para que essa marca d'água possa ser utilizada em outras fotos toda vez que eu exportar uma foto e quiser uma marca d'água. Então, ao invés de clicar aqui embaixo em salvar, eu venho aqui em cima, nessa caixa onde eu tenho personalizado, clico nessa setinha dupla e tenho aqui, olha, salvar configurações atuais com uma nova pré-definição. Então eu vou criar um preset de marca d'água. Clico aqui e vou dar um nome para esse preset. Eu vou chamar aqui de Mário Oliveira Vermelho, para eu saber que marca d'água é essa. Clico em criar e agora eu tenho um preset chamado Mário Oliveira Vermelho. É importante observar o seguinte, que uma vez que você tenha criado o seu primeiro preset, aqui embaixo você vai ter essa opção de excluir pré-definição. Então, se em um determinado momento você tiver algum preset que você não se interesse mais, é só clicar em excluir pré-definição que esse preset vai ser excluído, vai ser eliminado. Nesse caso eu não vou excluir, eu acabei de criar. Vamos ver esse preset em ação. Vou clicar em OK e a janela de editor de marca d'água foi fechada porque a gente tinha aberto ela, lembra, a partir do menu Lightroom Classic. Se você tiver no Windows, você abriu aí a partir do menu Editar. Se eu tivesse aberto ela a partir da janela de exportação, e é o que eu vou fazer agora, veja, exportar, venho aqui embaixo, marca d'água, clico nessa setinha dupla, editar marca d'água. Se eu tivesse aberto essa janela de editor de marca d'água através desse caminho, ao clicar em OK, eu voltaria para a janela de exportação. Veja só,
vou escolher esse preset, Mário Oliveira Vermelho, clico em OK e eu tenho a janela de exportação aqui disponível para mim. Eu poderia agora executar essa minha primeira exportação e é isso que eu vou fazer. Vou clicar em exportar, a foto vai ser exportada com aquela marca d'água. Então agora eu vou abrir a foto exportada para a gente ver a marca d'água. Então veja, está aqui a foto exportada com a marca d'água que eu acabei de criar. E o interessante é que, como a gente viu, essa marca d'água, esse modelo de marca d'água fica salvo com o preset. Vamos fechar isso aqui, abrir de novo a janela de exportação e toda vez que eu quiser utilizar esse tipo de marca d'água, esse preset de marca d'água, ele vai estar disponível para mim aqui na aba ou no subpainel de marca d'água. Veja só, Mário Oliveira Vermelho vai estar sempre disponível para mim e eu posso utilizar ele sempre que eu quiser. Eu não preciso configurar todo o editor de marca d'água toda vez que eu quiser utilizar esse estilo de marca d'água. Agora vamos ver uma marca d'água gráfica, ou seja, vamos utilizar uma imagem, a minha logo, por exemplo, como uma marca d'água. E de novo eu venho aqui em editar marcas d'água. A janela do editor de marca d'água se abre. Lembrando, eu poderia ter aberto essa janela através do menu Lightroom Classic ou no Windows através do menu editar. E aqui, ao invés da gente escolher texto, a gente vai escolher gráfico. E uma janela do Finder, no meu caso, porque eu estou no Mac, ou uma janela do Explorer, no caso do Windows, vai se abrir para a gente localizar essa marca d'água. E a minha marca d'água está aqui em logo e eu vou utilizar essa imagem como marca d'água. Então, eu tenho aqui uma imagem com fundo transparente, um arquivo PNG, e ela vai ser a marca d'água. Então, lembrando, eu poderia aumentar essa marca d'água aqui sem problema nenhum, diretamente sobre a imagem, só que, obviamente, eu também posso fazer isso aqui do lado direito dessa janela de editor de marca d'água. Perceba que algumas configurações elas não estão disponíveis porque, obviamente, eu não tenho como configurar a fonte dessa imagem, mas o tamanho eu consigo configurar, a opacidade eu consigo configurar, a posição em relação à margem, tanto horizontal quanto vertical, eu consigo configurar e também consigo configurar o ponto de ancoragem em que ela vai ser inserida. Então veja, eu vou deixar ela aqui à esquerda, abaixo, num tamanho bastante grande, só para a gente enxergar isso facilmente. Também poderia girar a marca d'água, aquelas duas setinhas também estão disponíveis aqui. E uma vez que eu tenha definido o tamanho e a posição dessa imagem em relação à imagem, ao invés de clicar em editar, eu venho aqui em cima da área de visualização, clico na setinha dupla e vou clicar em salvar configurações atuais como uma nova pré-definição. Eu quero salvar essa marca d'água como um preset. E, de novo, a janela de criar nova predefinição se abre e eu preciso dar um nome para esse preset. Eu vou chamar aqui de Mário Oliveira Logo. Clico em criar e agora sim em OK. Mais uma vez, a janela de exportação está disponível para mim. Clico em exportar. Essa foto vai ser exportada. Ele está me dizendo aqui que eu já tenho uma foto com o mesmo nome nessa pasta para onde eu estou exportando e eu quero simplesmente usar nomes exclusivos. Eu quero manter os dois arquivos e veja, está aqui a minha outra foto exportada com uma marca d'água gráfica, com a minha logo aqui sobre a imagem. E de novo, se você quiser eventualmente eliminar esses presets de marca d'água, como eu falei, a gente volta lá na janela de editor de marca d'água. Então eu venho aqui através da janela de exportação, marca d'água, clico nessa setinha dupla, editar marca d'água, a janela de editor de marca d'água vai abrir e aqui, como eu já tenho presets de marca d'água feitos, eu tenho a opção de excluir pré-definição. Então, se eu quiser excluir qualquer uma dessas pré-definições, qualquer um desses presets, basta ativar o preset e clicar em excluir pré-definição. Ele vai me perguntar se é isso mesmo que eu quero fazer, eu digo que sim, e aquele preset então vai ser excluído. Então aqui a gente consegue criar quantos presets ou quantas pré-definições de marca d'água a gente quiser, e a gente consegue também excluir essas pré-definições caso elas não sejam mais necessárias.
Então é isso, pessoal. Esses foram os presets de marca d'água no Lightroom. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma forma, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso é muito, muito importante pra gente. Isso nos mantém aqui motivados a continuar produzindo conteúdo para o YouTube. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.